Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos para a terceiro episódio da nossa minissérie modelando temas da Disney. Então, cada episódio a gente vai fazer uma modelagem utilizando algum tema do universo Disney para a gente utilizar e aprender técnicas diferentes de decoração e modelagem. Então, espero que você esteja gostando dessa minissérie e, inclusive, aqui embaixo na descrição do vídeo já estão os episódios anteriores que já rolaram, o primeiro e o segundo episódio. Os links estão aqui embaixo, fora o link do grupo do Telegram. Então já se inscreve, deixa seu like, acompanha esse vídeo. Se você não viu os outros, eles estão aqui embaixo na descrição para você poder assistir e acompanhar também. Vamos agora ao vídeo com mais uma modelagem, espero que você goste. E a modelagem que a gente vai fazer hoje é do personagem dos super-heróis dos Incríveis, o Gelado, que é amigo lá do Senhor Incrível. Então a gente vai modelar o rostinho dele. Para isso a gente vai começar fazendo a cabeça com uma pasta marrom. Então para atingir essa pasta eu usei corante marrom, um pouquinho de verde, um pouquinho de laranja e uma gotinha de preto para acertar a tonalidade. Tudo isso sempre olhando a referência original. O rosto desse personagem ele é bem alongado, bem comprido, então em vez de a gente partir de uma esfera, a gente vai partir assim de um cilindrinho, onde um lado é mais grossinho, o outro lado é mais fininho, tá? Então essa parte mais grossinha vai ser a testa dele ali, a parte de cima da cabeça, por isso que eu tô apertando ali e arredondando melhor. Esse personagem vai ser mais fácil do que os outros da gente fazer, porque ele tem uma máscara no rosto que cobre ali a região dos olhos, da testa, do cabelo, então a gente não vai ter que se preocupar com essa parte do rosto, mas a parte da boca, do nariz, do queixo, a gente vai trabalhar bastante, porque ele vai estar com um sorrisão bem aberto ali, e vai ser legal da gente fazer e aprender essas técnicas aqui, tá? Então, partindo desse formato, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é justamente delimitar e marcar a região da boca. Então a gente imagina que aqui vai ter os olhos, mas a gente não vai marcar porque vai estar coberto com a máscara. A região do nariz aqui em cima, a gente vai fazer uma leve marcação aqui, ó, bem onde seria a região do nariz, apertando levemente essa região para deixar ela um pouco mais afinada. E aqui, bem no centro, a região da boca, que é onde a gente vai trabalhar mais nessa modelagem, tá? A parte do queixo a gente vai deixar mais pro final pra gente recortar, ele tem uma cara bem quadradinha, então mais pro final a gente corta. A gente vai primeiro modelar tudo que a gente precisa aqui. Comecei já aprofundando levemente aqui a minha região da boca, e com uma esteca que tem um lado assim bem fininho, essa esteca daquelas com a ponta de borracha, a gente vai começar a marcar aí a região da boca pra gente conseguir partir do lábio superior e fazer a cavidade interna da boca, onde a gente vai adicionar dente e outras coisas. Então fiz essa linha bem longa ali que vai de um lado ao outro do rosto, e agora a gente vai marcar, apertar essa parte de baixo com a esteca e com o dedo para caber aí dentro aí todas as outras partes da modelagem que a gente vai fazer. Isso já vai também dando o formato do sorriso que eu quero para esse personagem. Lembrando aqui que a gente vai fazer essa boca fazendo aquela técnica onde a gente faz o lábio superior puxando a pasta que a gente já tem no rosto, e o lábio inferior depois a gente vai adicionar e incorporar uma pasta na outra, tá? Então o lábio inferior a gente vai deixar por último, porque agora a gente vai se preocupar em fazer o lábio superior, a cavidade de dentro da boca, os dentes, e aí por último sim, a gente faz o lábio inferior. Feito esse primeiro corte, agora a gente vai com essa esteca marcar levemente o lábio superior. Então eu venho ali do cantinho da boca onde a gente fez esse corte e venho puxando para o meio, alargando sutilmente esse espaço, que é isso que vai dar aí o relevo do meu lábio superior aí do personagem. Então a gente marca, vai apertando. O legal dessa esteca é que ela é chanfradinha assim, então a gente marca meio que apertando de lado, não para cortar a pasta, mas para afundar a pasta que eu não quero ressaltar, que não vai ser o lábio, e aí o lábio ganha sua protuberância sem ter um corte profundo na pasta, e sim, na verdade, só uma marcação, tá? E aí com a outra estequinha a gente vai alisando melhor para deixar essa região mais limpinha, o mais limpa possível, tá? Eu adoro usar essa outra estequinha que tem a pontinha fininha assim, para marcar os cantinhos. Como ela é arredondada, eu gosto de alisar as áreas onde eu marquei para deixar as marcas mais suaves. E aí, então a gente já começa a ver aí o lábio superior aparecendo, tá? No começo, como sempre, parece estranho. Se você não está enxergando ainda o que vai ser o que aqui nessa modelagem, se a boca dele parece esquisita, fica tranquilo que o passo a passo vai te mostrar direitinho
como isso vai se transformar na boca depois. Então aqui você vê de frente, de lado, para você ver a profundidade que a gente deixou e o que a gente vai mexer agora. Aproveitando que a gente está mexendo aqui com a pasta marrom, que é o tom da pele dele, a gente vai passar para o nariz. Então eu vou pegar um pedaço de pasta da mesma cor que a gente está fazendo aqui o rosto, e é uma bolinha relativamente grande, tá? A gente vai transformar essa bolinha num feijãozinho aí, num grão de arroz mais gordinho, e vai deixar ele com formato levemente triangular, tá? Com as pontas mais afinadinhas e o meio um pouco mais levantadinho. Ele tem um nariz não tão alongado, né, no sentido vertical do rosto, mas é um nariz grande em tamanho ali, tá? Que ele fica para fora da máscara, por isso que a gente vai fazer esse nariz, e depois na hora de fazer o acabamento da máscara a gente vai contornar a máscara ao redor do nariz. Então eu vou passar um pouquinho de nada de água ali sobre aquela região do lábio superior e vamos grudar ali esse nariz. E aí com essa estequinha aqui com ponta de borracha, aquela que é arredondada, a gente vai incorporando uma pasta na outra aí pra gente tirar essas emendas e dar um acabamento melhor. Nessa hora você pode passar um pouquinho de água ou um pouquinho de gordura vegetal para ajudar a deslizar e incorporar uma pasta na outra, e isso vai facilitar o seu trabalho. Cuidado com a quantidade de água e cuidado com a quantidade de gordura, porque não é para ser muito, tá? É só para dar uma leve untadinha e a gente conseguir incorporar uma pasta na outra. E aí a gente vai rodando, pressionando e rodando ali a esteca para uma pasta sumir ali na outra e parecer que esse nariz já fazia parte dessa peça que a gente está modelando. Com a esteca com a ponta fina a gente vai fazer as narinas, então sempre empurrando para frente dentro do nariz e puxando para o lado para alargar e dar o formato. Essa forma de fazer narina é sempre igual, tá? O que muda é o tamanho e o formato do nariz, mas a gente sempre coloca de forma vertical a esteca, não de cima para baixo, para não formar um narizinho de porco, tá? E aí você faz as narinas ali, alarga o quanto precisa, e a gente vai sempre dando o acabamento e alisando a pasta da maneira como a gente precisa. Agora aqui dentro da boca, o que a gente está fazendo é afundando mais a região onde a gente vai fazer a modelagem dos dentes e do fundo da boca, porque agora vai entrar pasta aí, a gente vai precisar de um espaço maior. E agora, com um pedaço de pasta branca, a gente vai começar a modelagem dos dentes que vão aparecer aí no sorriso do nosso personagem. Então eu vou pegar um pedacinho de pasta, vou abrir uma cobrinha relativamente grossa em relação ao tamanho da cabeça, porém você consegue perceber aí a proporção, não é grossa, super grossa, tá? Ela precisa caber ali dentro. E aí vou passar um pouquinho de água ali sob o lábio superior, embaixo ali do lábio superior. Vou colocar essa peça de pasta branca que a gente abriu, né, a cobrinha que a gente colocou, e grudar ali, cortar os cantinhos para tirar os excessos, e com a ajuda de um estilete a gente vai cortar na transversal também, para tirar os excessos do canto da boca. O importante é que essa tira fique homogênea e o mais retinha possível aí embaixo do lábio, tá? Por isso que a gente vem com essa estequinha meio que ajeitando e amassando os lugares onde estão mais arredondados para deixar eles mais retinhos. E aí, como eu disse, com o estilete a gente corta os cantinhos dos dois lados da boca, porque é a região onde o dente aparece menos quando você sorri. Não é que o dente é menor, é só que ele não se sobressai tanto quanto os dentes da frente. Por isso a gente corta esses cantinhos, acerta as rebarbas antes da gente fazer os cortes superficiais ali, as marcações entre um dente e outro, que eu também vou fazer em seguida.
Terminando aí de fazer os dentes da parte superior da boca, agora a gente vai fazer um fundinho preto ali dentro da boca para dar aquela impressão de profundidade, da parte mais escura, que a luz não bate tanto. Então vou pegar um pedacinho de pasta preta, também vou abrir aqui uma cobrinha fininha e a gente vai colar essa cobrinha ali embaixo dessa parte de cima do dente, tá? Então vou passar um pouquinho de água aqui e vou grudar essa cobrinha ali dentro e com a ajuda de uma esteca eu vou posicionando, vou ajeitando e vou esmagando propositalmente essa pasta para que ela fique chapada ali dentro, tá? Então a gente posiciona a pasta na região onde a gente passou um pouquinho de água e vai pressionando essa pasta de cima para baixo para deixá-la mais achatada, cobrir essa região e dar a impressão de profundidade que a gente quer. Em seguida a gente vai fazer os dentes de baixo da boca. Isso mesmo, antes de fazer o lábio inferior a gente vai fazer os dentes, porque o lábio tem que cobrir uma parte dos dentes para dar o acabamento. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de cima. Abre uma cobrinha. Nesse caso eu já cortei enviesadamente os cantinhos ali antes de colar. Passa um pouquinho de água ou gel ali na parte de baixo e a gente vai colar essa cobrinha aqui embaixo para fazer os dentes da parte inferior da boca. Então, mesmo esquema dos dentes de cima. Com a esteca a gente vai ajeitando, deixando retinho, faz a marcação da divisão dos dentes e aí só depois a gente faz o lábio inferior para dar o acabamento na boca. Dentes prontos, chegou a hora da gente fazer finalmente o lábio inferior. Então, para isso a gente vai fazer uma cobrinha do mesmo tom aí de marrom que a gente está utilizando para fazer toda a cabeça do personagem. E é interessante que essa cobrinha tenha as pontas afinadas. Então ela começa fininha, engorda no meio e depois afina de novo, tá? A gente vai passar um pouquinho de gel ou água ali ao redor dos dentes ali de baixo, passando meio que delineando toda essa volta de parte de baixo da boca. Esse é o momento que você também aproveita para fazer os acabamentos, apertar cantinho de boca e a gente cola essa pasta bem ali, tá? Ó, aqui eu tirei porque ficou um pouquinho curto, então dei uma leve alongada para chegar nos cantinhos da boca direitinho. Chegou nos cantinhos da boca? Ótimo, a gente gruda essa pasta aí e aí com uma estequinha a gente vai ajeitar os cantinhos da boca e incorporar o lábio com a parte de baixo do queixo, tá? Então, mesmo esquema que a gente fez para incorporar o nariz, a gente vai incorporar também o lábio inferior, tá? Para não ficar essa marcação muito forte entre o lábio e a pele. Então eu pego essa estequinha arredondada e a gente vai fazer a incorporação de pasta.
Boca pronta, nosso rosto, a parte de modelagem de rosto está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora são os cortes de queixo. Então afinar esse queixo e deixar ele mais quadradinho. Não se preocupa, porque ele tem bastante região de queixo mesmo assim para baixo da boca, tá? Não é, a gente tá exagerando não. Então a gente vai cortar as laterais aí com estilete, como vocês viram. Vou dar uma leve afundada aí na parte de baixo da boca e cortar também um pouquinho aqui do queixinho de forma enviesada. E aí com os dedos a gente vai alisando e suavizando as marcas de corte, mas sabendo que ele tem um rosto bem comprido e quadradinho assim no queixo também, tá? Não é nenhum exagero da minha parte aqui, é uma questão de referência de como é o personagem. E aí agora a gente vai partir para a modelagem da máscara do personagem, que é o que falta para a gente modelar todo o personagem que a gente decidiu fazer no vídeo de hoje. Para a máscara a gente vai precisar de uma pasta branca para começar essa modelagem. Então vou pegar um pedacinho de pasta branca aqui e a gente vai abrir essa pasta com um rolinho, como se fosse cobrir um bolo ou a cobertura de um cupcake. Abre uma pasta com espessura relativamente fina, tá? Não é fina que nem uma pasta de flores quando você vai fazer um tecido, mas não pode ser muito grossa porque senão o acabamento da nossa peça não fica legal. Então eu já abri essa pasta bem, vai ficar aí com 0,3 milímetros de espessura, 0,2 milímetros de espessura, e é essa pasta que vai ser a máscara do nosso personagem, do gelado. Então abre bem, nivela, e aí a gente vai escolher um lado para deixar mais retinho, tá? Então você pega uma estequinha, corta um dos lados para ele ficar bem retinho, e aí essa pasta a gente vai colar ali sobre a cabeça do nosso personagem. Então eu vou passar um pouquinho de água ou gel de brilho sobre essa parte, essa região dos olhos, da testa, das orelhas, tudo isso vai ficar coberto. Então a gente vai pincelar uma quantidade pouca, porém que seja homogênea, que passe por toda essa região que a gente falou: cabeça, testa, olhos e orelha, para que a pasta consiga ter uma aderência boa. Por que não pode ser em excesso? Porque senão a pasta fica deslizando ao invés de colar. Então espalha bem, tira o excesso e aí a gente vai grudar essa pasta como se estivesse cobrindo mesmo um bolo, alguma coisa, forrando alguma coisa com pasta. E aí a gente vai com os dedos e com a ajuda de uma estequinha acertando para que a gente consiga grudar toda essa pasta na cabeça dele sem ficar bolha, e depois a gente recorta os excessos com uma esteca.
Com nossa pasta já toda cortadinha, bonitinha ali, formando o formato do capacete, chegou a hora da gente fazer os detalhes. Então, com uma estequinha que tem um lado como se fosse uma faquinha, assim, com uma aresta bem fininha, a gente vai marcar uma região aí entre a testa e os olhos, tá? Por quê? Porque o capacete tem esse detalhe, ele tem um relevo entre a testa e os olhos, como se fosse um óculos colocado aí no capacete. Então a gente faz essa marcação de leve e depois com a própria esteca a gente vai pressionando a parte de cima da pasta, onde fica a testa, para que essa região que a gente marcou dos óculos pareça sobressair, né? Como se estivesse por cima de um capacete branco, um óculos branco. Então a gente pressiona com a esteca com cuidado para não ficar marcado demais, porém para que tenha esse relevo, para não ficar só uma marcaçãozinha reta, para que pareça que tem um degrau, pareça não, né, porque realmente vai ter um degrau, a partir do momento que a gente aperta isso, fica esse degrau e dá a impressão de que tem uma peça sobreposta na outra, uma peça branca que seria uma espécie de capacete e uma outra peça branca que formaria aí essa região dos olhos com um óculos diferente. Agora a gente vai fazer um detalhe que vai fazer aí o visor da máscara dele. Então, com uma esteca parecida com essa amarela, só que bem mais fininha, uma ponta de borracha também arredondada e fininha, a gente vai como se fosse desenhar na pasta, pressionando uma faixa que liga de um lado ao outro dessa região do óculos. Por que eu estou usando esse pequenininho? Porque eu preciso que esse detalhe seja fino. Se eu fizer com uma esteca muito grossa, não vai dar o efeito e as características que tem o personagem. Então a gente passa essa estequinha, depois com as costas da própria esteca, eu vou só puxando e acertando para alargar levemente e deixar os cantos arredondados, porque aí nesse miolo a gente vai adicionar uma pasta preta, que vai ser a pasta que vai formar o visorzinho escuro, que é por onde o personagem enxerga através dessa máscara do traje dele. Para essa parte é exatamente como a gente fez, por exemplo, os lábios e o dente. A gente abre uma cobrinha, só que nesse caso é mais fina do que a gente usou para abrir lábio e dente. A gente corta do tamanho que vai ser colocado ali na região do visor, pincela um pouquinho de água ou gel de CMC, coloca, posiciona essa peça ali e dá uma leve achatadinha para ela ficar nivelada ali com o visor e a moldura do óculos. Então, muito simples, é uma técnica que a gente já utiliza para fazer várias partes da modelagem, a gente vai utilizar aqui. Caso fique um pouquinho maior, é só você cortar o restante com a esteca e fazer o acabamento agitando com a estequinha para deixar arredondado, bonitinho. Importante que essa pasta não fique com um relevo muito alto, senão não vai dar um acabamento legal. Ela tem que ser fina o suficiente para caber nessa cavidade, você conseguir posicionar, endireitar, depois pressionar para que ela fique nivelada do jeito que a gente quer. Agora, modelagem finalizada, a gente fez até um corpinho aí só para situar a roupa do personagem e ficar legal na foto, mas essa parte do corpo é realmente muito simples. Aí eu até dei uma puladinha nisso aqui no vídeo para ficar mais ágil e a gente se preocupar com o que é mais importante. E agora a gente vem para a última etapa, como sempre, a pintura, que vai ressaltar luminosidade, fazer sombra. Então eu tô aqui com um corante em pó lipossolúvel da Lily Candy, numa tonalidade palha, e a gente vai pincelar esse corante em alguns locais do rosto para enaltecer aí uma luminosidade, um brilho. Então, num canto do nariz, em um dos lados do visor, um pouquinho ali no queixo, um pouquinho no lábio, prestando atenção sempre para que isso aconteça do mesmo lado da modelagem, porque isso vai trazer uma impressão de que a luz está batendo de um determinado lado. Claro, você pode trazer a luminosidade de onde você quiser, mas precisa ter uma coerência de onde ela vem para você ter isso a seu favor na modelagem, tá? Então aqui tem uma luz batendo mais forte do lado direito do rosto, então eu defini que eu ia pintar o cantinho do lado direito do nariz, o cantinho do lado direito do queixo, para isso trazer uma luminosidade. E agora com o corante em pó lipossolúvel preto, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora dando sombreados. Então, ali perto da região das narinas, na parte de dentro do lábio um pouquinho, entre
o final da máscara e o rosto, entre o final da máscara e o nariz, isso traz sombreado e levanta, por exemplo, as curvas e dobras que a modelagem tem. Então passar um pouquinho ali nas próprias dobras do capacete vai enaltecer essa divisão e mostrar melhor onde tem vincos, entradas e sombras na modelagem, tudo isso para trazer mais detalhe e acabamento para a nossa modelagem, tá? Isso vale para qualquer modelagem que você for fazer. Sempre muito bom tomar cuidado para não pesar a mão nessa etapa e a pintura não acabar estragando o trabalho, entender bem aonde você tem que fazer isso e com qual intensidade você tem que fazer isso. E depois a pintura a seco, que traz sombra e luminosidade, a gente vai para a última pintura da modelagem, que é a barbinha que esse personagem tem aqui no queixo, o bigodinho, sobe aqui pelo lateral do rosto. Então isso eu estou fazendo com um corante preto em gel, tá? Um pincel muito fininho, a gente vai batendo, fazendo pequenos pontinhos para formar o desenho dessa barba, tá? Você poderia fazer isso com corante em pó também, fazendo um esfumaçado assim, mas como aqui ele precisava de um desenho muito bem feito da barba, porque era uma característica do personagem, eu preferi fazer com corante em gel, porque daí a barba ia ficar mais desenhada. Quando você quer dar uma impressão de que ali tem uma barba feita, mas que tem aquela manchinha mais escura, você pode fazer com um corante ou marrom, ou preto, ou um corante bege a seco, esfumaçando a pele. Aqui a gente vai fazer com o corante em gel, vai batendo e delimitando a região onde a barba vai pegando, do bigode, do cavanhaque e ao redor do rosto, assim como na referência. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui no YouTube. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas você pode me acompanhar também através dessas redes sociais que estão aqui embaixo na tela, onde eu posto mais conteúdos de confeitaria durante toda a semana. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas e muito mais. As medidas dos preparos que eu faço aqui no YouTube, as medidas dos preparos que a gente faz nas lives lá do Instagram, novidades de cursos, vídeos, aulas, enfim, tudo mais é postado lá, enquete para saber o que vocês querem ver aqui no YouTube, nas lives lá do Instagram, muita coisa acontece por lá. Então se você quer estar por dentro de tudo, é só clicar no link e entrar, é de graça, e você consegue baixar tudo que tem por lá, ainda por cima, participar de tudo que acontece. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo para todo mundo e até lá!